Olá, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática hoje. É a conquista da matemática do 4º ano. E eu sou a professora Cícera Maria, aqui do Juazeiro do Norte. Então, nosso tema hoje são ângulos. Mas você sabe o que quer dizer ângulo? Então, ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem uma origem comum, chamadas de vértice dos ângulos, que a gente vai já explicar o que são vértices. E o que é mesmo uma semirreta? Então, semirreta, ela só possui um ponto de início e ela não possui fim, ou seja, ela não fecha. Então, vamos observar aqui os exemplos. Olha, nesse primeiro exemplo aqui no seu livro, tá vendo? O menino diz que deu uma volta inteira, ó, uma volta inteira. Já nesse aqui, ela disse que deu uma meia volta e esse deu 1/4 da volta, tá vendo? Os ângulos. Então, esse círculo aqui, ele dá a ideia de ângulo. Aqui nós temos outra situação, ó. Andressa, né, ela está auxiliando o coleguinha dela a subir nessa rampa, ó. Então, aqui nós temos o ângulo, certo? Então, a inclinação de rampas de acesso também nos dá a ideia de ângulo, tanto quanto aqui, ó, quanto o giro do skate, que também dá uma ideia de ângulo. Então, para representar um ângulo, podemos utilizar dois segmentos de reta com uma extremidade em comum. Vamos observar aqui os exemplos, olha. Então, aqui nós temos, aqui, ó, vértice. Então, o que é vértice? Vértice é um ponto em que duas ou mais curvas, ou retas, ou arestas se encontram para formar um ângulo. Ou seja, cada pontinho dessa figura é chamado de vértice. Tá vendo? Olha esses pontinhos pretos. Já essa linha que liga aqui, nós chamamos de lado. Lado. E aqui está o ângulo, ó. Esse círculozinho aqui, esse semicírculo, ele é chamado de ângulo, tá certo? Se nós fôssemos representar aqui, vocês lembram que nós estudamos também o segmento de reta? Nós usaríamos a reta AB, AC, ou CA, ou BA, né? Nós vimos isso na aula passada, não foi isso? Aqui nós temos mais um exemplo, olha. O vértice, ou seja, cada pontinho desse. Então, quantos vértices tem essa figura? 1, 2, 3. Tá vendo que não tem, ela não é fechada, né? Ela pode continuar ainda, se for preciso, não é uma fechada. E aqui é o ângulo. A gente já aprendeu que cada linha dessa nós chamamos de lado, não é isso? E aqui é o vértice e aqui é o ângulo da figura. Então, aqui tem uma parte sobre conexões, sobre acessibilidade. Aí vocês leem aí depois, para que a aula não fique muito longa, né? Porque a professora está demorando muito nas aulas, vocês leem depois, tá certo? Aqui, pessoal, na página 206 do nosso livro, já tem início a nossa atividade, não é isso? Diz assim, ó, na primeira. Podemos encontrar ideias de ângulo em diversos locais no nosso dia a dia. Observe, por exemplo, o ângulo destacado em verde na figura ao lado. Agora, nas fotografias abaixo, destaque pelo menos um ângulo. Olha aqui, ó, a mesa. Vocês estão vendo esse pontinho aqui? Esse verdinho aqui na mesa? Aqui é o ângulo, ó. Só tem esse, professora? Não. Do outro lado também vai ter. Vai ter daqui para lá, né? De lá para cá. Aqui nós teremos também, tá certo? Daqui para lá. Então, ele tem vários ângulos. Então, ele pediu para destacar pelo menos um. Então, vamos ver aqui na figura da casa. O que vocês acham aqui? Tem ângulo aqui nessa casa? Olha, então, ele pede para que você faça o destaque, né, do ângulo, pelo menos um. Onde é que você consegue ver um ângulo, né? Consegue ver o ângulo? Olha aqui, eu consigo ver aqui, ó. Ó. Aqui a abertura, olha o ângulo aqui, ó. E aqui no computador, onde é que você consegue ver o ângulo? E aqui nessa cadeira, então você vai localizar pelo menos um, tá certo? Na segunda diz assim, utilizando dois segmentos de reta, ligue os pontos abaixo para representar um ângulo e indique seus lados e vértices. Ou seja, tá aqui, ó. Você tá vendo que tem vários pontinhos aqui? Então, você vai ligar
né? Ele coloca duas semi-retas, não é isso? E aqui, ó, dois segmentos de reta e você vai ligar e vai dizer onde é que está o vértice? O que é vértice aqui? Onde é que está os lados? Então, você vai escrever os nomes, tá certo? Vértice e lado. Qualquer dúvida, volta na página anterior, a professora já disse que cada pontinho desse nós chamamos de vértice. E a linha, né, que vai ser traçada aqui com a régua, vai ser chamada de lado. Então, ele verifica com o colega se a figura que ele desenhou ficou igual a você, que você fez. Então, como nós não estamos na sala, não é verdade? Você faz aí o seu, tá bom? E medindo ângulos. Aqui fala na página 207. Então, na construção civil, encontramos a formação de ângulos em diversos locais. No canto de paredes, na inclinação do telhado para escoar a água da chuva, nas portas, nas janelas, entre outros. Na maioria desses locais, temos um ângulo que é formado com bastante frequência. Olha aqui, tá vendo a pessoa usando, ó, medindo aqui o ângulo, ó, o rapaz aqui na janela, tá vendo, ó? Então, você sabe qual é esse ângulo? O ângulo de um quarto de volta recebe um nome especial, ângulo reto, e pode ser indicado por, olha aqui a letrinha, que letrinha é essa? Olha, tá, não é uma letrinha, é um símbolo, né? A professora fazia aqui maior, ele é indicado assim, ó. Opa, ficou torto. Vamos melhorar. Olha, é justamente isso aqui, ó. Tá vendo o ângulo? E ele diz que no quarto, né? É um ângulo reto. Isso aqui é o reto, ó. Tá vendo como ele é reto? Para efetuar medições de ângulo, podemos utilizar diferentes instrumentos de medida. No caso da imagem acima, o rapaz está utilizando um esquadro para verificar se o ângulo formado onde será colocada a janela está correto. Então, esse aparelho aqui que ele usa de medição, ó, ele é chamado de esquadro. Olha aqui ele aqui, ó. Olha, alguém aí deve ter pai pedreiro, né? E o pai sempre usa isso aqui, os pedreiros sempre usam. Observe abaixo a representação de um ângulo reto. Olha aqui, ó, o ângulo reto. Ele é bem pezinho, ó. Vendo, ó? Ó, bem pezinho aqui ao lado, tá vendo? Super em pé, ó. Então, aqui cada ponto, o pontinho aqui de encontro é chamado de vértice, né? E aqui ele fala um pouco sobre o ofício do pedreiro. Então, você dá aí uma lida, tá bom? Para conhecer mais um pouquinho sobre o ofício do pedreiro. Passando aqui a nossa página, né? Que é a página 208, tem mais aqui, ó. Vamos construir um instrumento para medir ângulos? Aí ele manda aqui seguir as instruções. Pega uma folha de papel, use um objeto com base circular e faça o contorno na folha. Você pode fazer no seu caderno, você pode pegar aqui um prato, certo? Que você come, uma tampa de uma panela, ou uma panela ou uma moeda, só que a moeda fica muito pequena, uma xícara, um copo, você desenha o círculo. Depois, utilizando uma tesoura com ponta arredondada, recorte a parte contornada, ou seja, você vai recortar o círculo. Dobre ao meio, tá vendo? Ó, aqui tá dobrado ao meio. Em seguida, dobre novamente, como mostra a figura, ó, dobrou mais uma vez, tá certo? Represente o ângulo reto no instrumento construído para medir ângulos. Olha aqui, ó. O ângulo reto é esse daqui, ó. Tá vendo? Guarde o ângulo reto de papel, pois será utilizado em outras atividades. Que legal! Aí aqui tem mais uma curiosidade sobre a Torre de Pisa, que vocês sabem que a Torre de Pisa, né, é tortinha assim, ó. Já querendo como parece que vai cair por cima das pessoas, né? E aqui ele tem dizendo o porquê, tá certo? A professora não irá ler, já tá muito grande o vídeo. E aqui tem mais uma atividade na página 209, onde diz assim: cite alguns objetos que formam ângulos retos e que você encontra no seu dia a dia. Então, você vai procurar aí na sua casa, portas, né, janelas, e vai escrever aqui. As cadeiras, as mesas, você vai escrever aqui quando você encontra o ângulo. Aí, aqui, observa os ângulos abaixo, ó, tá vendo, ó? Aqui tem um ângulo, tá vendo? Tem vários ângulos. Aí, ele pergunta assim, ó. Agora,
Utilize o ângulo reto de papel para medir os ângulos acima e responda as perguntas. Então, esse ângulo aqui que você acabou de fazer, tá vendo, ó? Você vai utilizar para medir aqui, ó. Aí você vai dizer quais das figuras acima representam um ângulo reto. O que vai ser um ângulo reto? Tá vendo? Você aprendeu que o ângulo reto, como é que ele fica, ó? Bem em pezinho. Será que todos aqui serão ângulo reto? Então, você vai prestar atenção e vai marcar apenas vai colocar aqui a letrinha que tem um ângulo reto. Quais das figuras acima representam um ângulo menor que o ângulo reto? Então, outros tipos que representam menor que um ângulo reto, né? Tem outros aí, um ângulo menorzinho. E quais das figuras representam um ângulo maior que um ângulo reto? Olha, veja só, aqui é o ângulo reto, né? Um exemplo. E esses aqui não são menorzinhos, né? Agora tem um aí que é maiorzão. Qual é o maior, né? Então, você vai colocar aqui, a figura, você vai descobrir aí, tá certo? E aqui, diz assim, marque com X as figuras geométricas planas abaixo que possuem ao menos um ângulo reto. Utilize novamente o seu ângulo reto de papel para medir os ângulos. Então, você vai medir aqui os ângulos, ó, né, de cada um e vai dizer qual é que tem o ângulo reto, marcando um X, tá certo? Então, faz a atividade aí e depois a gente posta lá no PV para a gente fazer a correção. Um beijo da professora Cícera.